César Romão nos deu o ar da graça. Por que fica tanto tempo sem vir, meu querido? Oi, querida amiga. Que prazer te ver. Que alegria te rever, que alegria. E você veio... Eu nunca sei se é Laís ou Thaís. Thaís, obrigada por ter vindo. Tá tudo bem com ótimo, você, meu querido? Ótimo, saudade. Saúde boa? Bonita, hein? Muito obrigada. Parabéns. Estar feliz, ter saúde, nos obriga a exteriorizar... Felicidade faz isso. Felicidade, exatamente. Felicidade rejuvenesce. Exatamente. Saúde está bem? Está tudo tranquilo? Ótimo. Viu? Vamos falar de sucesso, vamos falar de prosperidade, vamos falar de patrimônio, de dinheiro, porque tem gente que tem receio, acha que é pecado, acha que não é de Deus, César. Isso acontece bastante. Você sabe que a minha preocupação com isso me fez trabalhar num novo livro. Passo aqui um exemplar para você. Eita, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Olha o título do livro. Esse livro vai ensinar muitas... Aliás, para quem não tem muita paciência de ler a Bíblia, que é um livrinho pequeno, esse livro tem uma característica muito especial. Porque ele faz parte de uma série, né? Haverá o 2, o 3, o 4. Tem ótimo. 60 ensinamentos bíblicos para o sucesso desse livro, que as pessoas podem ler cada um em 3 minutos. Então, em 3 minutinhos por dia, você vai aprender algumas coisas fantásticas sobre a Bíblia, que a Bíblia usa 100 páginas às vezes para explicar. Eu estou explicando para você em 3 minutos. E ele também vai ensinar exatamente a relação das pessoas com o sucesso, como você falou. Então, o primeiro ponto que você vai aprender no livro é que o sucesso é o equilíbrio entre as nossas forças existenciais. São 5. A família, a crença, o trabalho, a saúde e as amizades. Olha só. Anotou aí? Tenta fazer uma equação, Regina, de tirar alguma dessas 5. Vai fazer muita falta. Quebra tudo. Então, você, por exemplo, tem a sua posição destacada no trabalho. Não tem saúde. Você tem todas as 4. Você tem crença, você tem um trabalho, tem a saúde, mas você não tem com quem compartilhar. Não tem amigos. Não tem amigo, não tem família. Então, esse equilíbrio dessas forças existenciais, o livro vai ensinar você como é que você mantém em equilíbrio esses 5 pontos. Se faltar um, quebra tudo. Tá. Porque quebra tudo. São 5 forças existenciais. Se você analisar a vida de todas as pessoas, por exemplo, eu matei a saudade aqui do meu querido Leão Lobo, querido amigo há muitos anos, já esteve na minha casa, fez uma matéria bonita lá. Nós tivemos agora aí, por exemplo, separação de casais famosíssimos. Sim. Aí você olha aquela vida maravilhosa, você acha que tem tudo. De repente, qual é o elo que faltou? Família. Quebrou tudo. Volta tudo ao ruiu. Ponto de saída. Ô, Romão, como é que o livro define, como é que você entende o sucesso? O que é chegar lá? Bom, primeiro para chegar lá você precisa ter esse equilíbrio desses 5 pontos. Tópicos. Mesmo que você não queira, se você equilibrar, você chega. É inevitável. É inevitável. Você fala, mas eu não quero ter sucesso. Não precisa querer. Equilibrou, vai atingir. É a consequência natural. Porque o que acontece? Muita gente acha que o sucesso, Regina, está ligado a posses, coisas. Né? E pode observar que tem muita gente que tem posse e tem coisas, e você acha que é um sucesso, mas aquilo não é sucesso, é uma coisa efêmera. Porque ele é infeliz, está no 7º casamento. Não tem saúde. Perdeu um filho. Então você tem tudo, aí você perde um filho. Quantos casos nós temos? Se eu fosse você, eu faria essa listinha, colocaria lá num quadro na sua casa, todo dia ficaria de frente dela e perguntaria: eu estou em equilíbrio com essas 5 forças existenciais? Se eu perceber que uma dessas forças está em desequilíbrio, o que eu tenho que fazer, Romão? É nela que você Lê tem o que, livro, a gente já sabe, né, que o livro explica. Tá. É nela que você tem que trabalhar. Foco aí, sem... As pessoas são muito fáceis de se influenciarem, ao invés de se auto-influenciar. Então, as pessoas buscam muito externamente algo que possa ajudá-las do que procurar internamente. O livro fala muito sobre isso. Por exemplo, você vai aprender aí, desses 60 ensinamentos bíblicos,
Você vai aprender de uma forma muito rápida. Quer ver como é rápida? Em um minutinho eu vou te dar umas 100 páginas da Bíblia aqui. Boa. Né? Por exemplo, Jesus lava o pé dos discípulos. E aí Pedro fala que não era digno. E olha que interessante. Mesmo sabendo que um dos discípulos ia negá-lo e outro iria traí-lo, Ele fez. ele lavou o pé de todos eles. Então não se torne mal pelo mal que te fazem. Ai, que ótima associação. Esse livro eu escrevi de uma maneira contemporânea para que as pessoas entendam melhor as passagens bíblicas. Ô, Romão, que eu acho que aquele trecho da oração, não nos deixeis cair em tentação. Então, se não me deixa cair na tentação, porque o outro porque o outro não é bom. É o que a gente mais faz. É porque a gente é fraquinho, né? Também, A gente é muito. As pessoas nos deixam influenciar demais. Um outro ponto rápido. O sacrifício de Isaac pelo pai Abraão. Qual é a grande lição? Deus nos dá coisas difíceis para nos conceder o impossível. Se você estiver vivenciando coisas difíceis, agradeça. Deus está preparando o impossível para acontecer na sua vida. E muita gente não entende isso, né? Então, quando vem a dificuldade, a pessoa se atira naquela dificuldade, ao invés de ter aquilo como uma dádiva. Ô, Romão, por que 60? Boa pergunta. 60. Você é danado, hein? Boa de pergunta. 60 é assim, as pessoas levam 60 dias para desenvolver um hábito. Como cada capítulo você lê em 3 minutos, né? Em 60 dias você lê o livro. Tá. Se você quiser desenvolver um bom hábito na sua vida, você tem que praticá-lo 3 minutos por dia durante 60 dias e você vai acabar adquirindo o hábito. Tudo pensado. Tudo pensado. Para o bem das pessoas, né? Para o bem dos leitores. Mas, Romão, eu, por exemplo, sou afoita. Quando eu gosto de um livro, ou quando eu gosto de uma série e tal, eu vou até acabar. Se eu quiser ler 3 capítulos num dia, é aconselhável ou não? É 1 por dia e treine o que você leu? Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Vou repetir. Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Se você consegue ler 3 capítulos por dia em 10 minutos e aprender, está valendo. Tudo bem. Tá. E você vai desenvolver o hábito também. Por quê? Porque você está aprendendo. Tá. Abri aqui aleatoriamente no seguinte salmo: a confiança pode gerar força. Só a maneira como você colocou, o visual faz com que a gente já interiorize a lição. Você interioriza. Mais do que temer os outros pela falta de confiança, devemos temer a nós mesmos em nossos pensamentos, julgamentos e visões distorcidas de quase tudo. Quando colocamos luz em nossos olhos, o mundo fica iluminado. Página 67, abri aleatoriamente. Você sabe que a confiança é a coisa que a Bíblia, e tanto no Velho como no Novo Testamento, mais trabalha. Para você ter uma ideia, para que as pessoas obtenham confiança, elas precisam se capacitar. E no livro também tem um capítulo sobre Pentecostes, onde é bem conhecido, você vai lembrar, você conhece. Cristo surge, né, em Pentecostes, e aí tem uma frase que diz assim: e os discípulos começaram a falar em outras línguas. E é verdade, porque naquele momento o maior desafio dos discípulos era sair pelo mundo sem falar o idioma. Naquele momento, Cristo capacita os discípulos. Com o impossível. Com o impossível, eles saem falando em outros idiomas e por isso conseguiram atravessar o mundo. Não tinha época melhor para você lançar esse livro, hein, Romão? A gente está se aproximando aí do final do ano, que é uma época sagrado, de reflexão. Né, de reflexão. E sabe, Regina, falta muita espiritualidade para as pessoas hoje. Mesmo depois da pandemia? Você acha que depois da pandemia? Puxa, eu estou recordando aqui, né? A pandemia fez coisas mais desagradáveis do que agradáveis. Sim. Eu acho que a humanidade perdeu a grande oportunidade de se autorregenerar na pandemia. A gente tinha esperança de que saíssemos melhores, né? Mas a gente usou aquele prazo todo, aquele tempo, para reclamar. Então, por exemplo, você tem aí no livro também uma passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que andam 15 quilômetros ao lado de Cristo e nem percebem
que Cristo está entre eles. Só quando Cristo aparece, tira a túnica, parte o pão e desaparece. Pô, era Jesus. Rapaz, nós andamos 15 quilômetros. Então, a gente está vivendo muito isso. Você está vivendo ao lado de um grande amigo e não percebe. Você está vivendo ao lado do grande amor da sua vida e não percebe. Você está vivendo com a melhor família do mundo e não percebe. Romão, a gente acabou de falar na fofoca, a gente observa na vida da gente uma agressividade latente, né? Parece que está todo mundo esperando ser piscado às vezes para dar a bordoada. Tá mesmo. As pessoas ficaram impacientes, as pessoas perderam o equilíbrio, elas estão trabalhando no extremo. Por isso que a crença, lá no 5, a crença. O que está faltando, Regina, para equilibrar isso? A crença. Olha a falta de crença o que faz. Você perde o respeito pelo próximo. Só que para você obter a sua crença, eu vou relembrar aqui uma outra parte que está aí também no livro, né? Com o sepultamento de João Batista, Cristo fica triste e se retira. Atrás dele vai uma grande multidão. E de repente um dos discípulos diz: mestre, não tem comida para todo mundo. Aí ele pergunta: o que temos? Ele fala: temos 5 pães e 2 peixes. Olha que interessante. Aí ele faz a multiplicação dos pães e do peixe. O que isso nos ensina? Que antes de receber um milagre, nós precisamos ofertar algo para esse milagre. E é na dificuldade, né, Então, Romão? o que você tem? O que você vai dar? Não vou dar nada. Não, precisa dar alguma coisa. Para você exercitar a sua crença, é necessário dar. Porque, olha que interessante agora, hein? Se não tivesse pão e peixe, o que Jesus milagre. ia multiplicar? Então, se você é cheio de ódio, não tem um pingo de bondade em você, o que ele vai multiplicar em você? O que você tem. Não adianta você ser como Zaqueu, né? Então você fala assim: bom, eu quero ver Jesus, né? Zaqueu, o homem pequenininho, sobe na árvore para poder ver Jesus. Jesus acaba trilhando uma amizade com ele. O que pouca gente sabe é que aquela árvore que Zaqueu subiu, por exemplo, chama-se sicomoro. Sicomoro é uma figueira brava, que ele dá uma coceira danada. E eu tenho certeza que enquanto... Por que só Zaqueu subiu naquela árvore? Porque ninguém passava nem embaixo naquela época. Ninguém passava Pela nem coceira pela que ela coceira provoca. que provoca, até hoje. Mas Zaqueu subiu na árvore. Eu tenho certeza que quando ele estava subindo, as pessoas deviam dizer assim para ele: Zaqueu, você é doido, vai sair daí, vai ficar se coçando muito tempo, não tem cura essa coceira. E ele deve ter respondido assim: eu não estou nem aí com a coceira. Eu quero ver. Quero ver Jesus. A vida coça a gente todo dia. E a gente se preocupa demais com a coceira. E aí você perde a sua meta, você perde o seu horizonte. E me chama a atenção que você usa a palavra crença, você não usa a palavra religião, é a crença. Exatamente. Por quê? Porque no mundo nós temos, só na Índia, você tem 400 crenças, né? No Brasil, na Itália, praticamente uma crença católica. Eu chamo de crença porque são vários caminhos até o Criador. E normalmente cada pessoa tem a dela. Então não é uma discussão religiosa. O livro abre uma discussão de crença. De crença. E você, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Eu pretendo fazer o volume 2, o volume 3 e assim por diante. Como eu gosto muito de estudar esse assunto, esse tema da Bíblia, então eu pretendo dar seguimento a isso. Eu faço um livro a cada 2 anos, mais ou menos, né? Então daqui 2 aninhos a gente vai ter o 2. Você vai lançar antes? Eu espero. Você vai lançar Eu antes? espero. São quantos livros já, Romão? Olha, ao longo da carreira eu escrevi 25 livros, estão em diversos países hoje, em diversos idiomas, russo, tem 12 títulos lá. Aliás, eu recebi um recorte outro dia aí de um pessoal da Rússia que está jogando um dos meus livros lá na porta do Putin, né? Então dizendo: leia isso, acaba com essa guerra. Eu fiquei até emocionado. Tem Itália, né? Países hispânicos praticamente todos eles, Alemanha. A Alemanha é um país bem frio também. E de repente eu posso dizer a você que acho que inaugurei essa área sobre religiosidade lá na Alemanha com os meus livros, né? Agora, 2 anos e pouco de pandemia, um ano muito estressante, muito por conta de política, pessoas se desentendendo porque os diferentes não estão conseguindo se conversar. O que você espera para 2023, Romão? Eu vou dizer o que é que vai poder mudar tudo isso. Eu não. Eu vou repetir algo que Jesus disse no Novo Testamento. Pode ser? Claro. Jesus escrevia na areia, levaram até ele uma mulher
que estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, por adultério. E perguntam a ele o que ele faria. Na realidade era uma armadilha, né? Porque segundo a lei de Moisés tinha que ser apedrejado. Segundo a lei dele, não. Se ele dissesse que não, ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ele acatasse a lei de Moisés, ele perderia os seguidores. Era uma armadilha para colocá-lo em xeque. Mas, no entanto, depois da terceira vez, Jesus se levanta, olha para todos e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a multidão foi embora. Ele olha para a mulher e diz: não vejo ninguém aqui para te condenar, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Que técnica humana, humanitária, Jesus usou para afastar aquela multidão? Simples. Ele não falou à mente, ele não falou ao coração das pessoas. Ele falou à consciência das pessoas. Então, minha querida Regina, para a gente mudar essa estrutura que você acabou de mencionar, a gente tem que aprender a conversar com a consciência das pessoas. Aprender a conversar com a consciência da sua esposa, da sua família, dos seus amigos, inclusive dos divergentes. Exato. Ele não é seu inimigo. Exato. Ele não pensa como eu vou atacá-lo. Isso não é uma guerra. É um prazer a gente poder conviver num planeta com pessoas maravilhosas. Agora, você quer ter amigos? Seja amigos. Você quer que a sociedade fique melhor? Você tem que fazer a sua parte. E olha, eu tenho sofrido muito, porque a gente acabou uma fase difícil agora, né? E todo mundo quer saber a minha posição política. Pergunto dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, né? Olha, nós temos que torcer pelo país, pela elevação do nosso país, pelo fim da miséria, primeiro a miséria humana, porque eu acho que a gente chegou num estágio de miséria humana quando um grupo acha que outro grupo é inimigo e você precisa agredir. E a maneira mais fácil de resolver isso é você começar a refletir hoje como falar a consciência das pessoas. Mas eu acho que é mais Brasil, né? Você citou o Putin, assim, eu acho que é um fenômeno mundial. E aí me dá uma dor no coração, porque assim, a gente de novo está vendo as pessoas em guerra, mesmo a guerra acontecendo só lá na Rússia. Na minha opinião, querida Regina, tem duas vergonhas que são as maiores vergonhas da humanidade, na minha opinião. A escravidão e a guerra. Eu acho que isso envergonha a humanidade. Exato. Envergonha demais. A escravidão envergonha demais e a guerra envergonha demais. Por que acontece? Vamos voltar lá nos 5 pontos. Crença. A única matéria-prima que nos ensina a não violência é a crença. É a crença. A sua crença pode ser diferente da minha, mas a conduta pode ser muito semelhante. Pode ser seguramente igual. será. E seguramente será. Pode ser igual. Eu vejo muita falta não é falta de fé não, gente, não é falta de esperança, é falta de crença mesmo, a pessoa ser fiel a uma crença. Uhum. Ela tem um compromisso com a missão dela aqui no mundo. Se você perguntar para as pessoas qual é a sua missão, eu não descobri ainda, eu não sei, raramente as pessoas sabem. E sabe qual é a sua missão aqui? É ser gente. Essa é a nossa grande missão. Comece lendo um dos livros do Romão, o mais recente é esse. César Romão é escritor e palestrante. O site do Romão é cesarromão.com.br. César com S de sabedoria. cesarromão.com.br. No Instagram também, né? Também, no Instagram, Romão César. Isso, é o contrário, Romão César. Mas se você colocar lá César Romão, você chega. Outro dia eu passei na Alameda Regina Volpato. Lá no Olivardo? Lá no Olivardo. Que gentileza dele, né? Campeão. Que lugar maravilhoso. Sempre que posso, estou lá. Muito obrigada. Obrigado, viu? Fiz uma dedicatória especial para você. Eu já vi. Consegui ler enquanto conversávamos. Espero revê-la em breve. Eu também. Não fique muito tempo sem vir. Faz falta te ouvir. Vamos combinar o seguinte. Chamou, eu venho. Pronto. Combinado. Um beijo para a Thaís, Obrigado. Um beijo para os filhos. Até breve, Obrigado. meu querido. Parabéns, viu? Da pandemia você se reinventou, né?